Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, especial esportes. Estou aqui com o Roberto Lopes, com o Cacá Vilaverde, uma semana de eliminatórias da Copa de 2018, a Copa da Rússia, em que temos vários novos classificados para a Copa, inclusive na parte da Sul-Americana. A gente começa com a nossa classificação, como ficou a eliminatória aqui na América do Sul. O Brasil ficou na liderança com 41 pontos. Uruguai, Argentina e Colômbia já estão diretamente classificados. O Uruguai ficou com 31, a Argentina com 28, a Colômbia com 27 e o Peru ficou na repescagem. Roberto Lopes, que definição, com apenas um gol fez diferença hoje para ir para a Copa da Rússia. Olá, Wendel, Cacá, pessoal do Facebook, pessoal da TV Assembleia, tudo bom? Semana realmente decisiva e importante, não só para o futebol sul-americano, mas para o futebol mundial como um todo. No caso da Sul-Americana, era mais ou menos o esperado. O problema do Chile, que o Chile tinha como adversário o Brasil. Então, assim, era muito complicado para o Chile conseguir pelo menos um empate nessa situação. Eu acho que os 4 classificados era mais ou menos o esperado, inclusive foi dito aqui no programa anterior, por mim, inclusive, que seriam esses 4, porque era a lógica que encaminhava para isso. A dúvida era se o Peru ou o Chile ficariam com a 5ª colocação. Deu o Peru, mas foi praticamente tudo dentro da normalidade, apesar desses gols nos finais dos jogos terem decidido algumas partidas. Cacá Vilaverde, a Argentina, que foi o que gerou o maior número de notícias essa semana, teve um susto logo no primeiro minuto, mas confirmou, né? Olá, Wendel, Roberto, amigos do Facebook e da TV Assembleia. Mas acabou dando a lógica, apesar do susto que a seleção argentina tomou no início do jogo, com o gol equatoriano. O Messi desequilibrou o jogo, né? Como sempre, né? Os 3 jogos, né? Um caráter messiânico até, né? Conseguiu desequilibrar a partida. Não vi uma resistência, apesar do gol equatoriano, não vi uma resistência muito grande do Equador também, fazendo muita força para tentar prejudicar a Argentina. A zaga, a defesa do Equador, parecia uma brincadeira. O Di Maria entrava tranquilo, o Messi entrava tranquilo, todo mundo que chegava era uma facilidade enorme. Não quero dizer com isso que houve... Não. Mas não mas também não fizeram força. O Equador... Agora, o técnico equatoriano que estava assumindo o Equador era argentino também. Argentino também. Então, mas nada que a gente possa time colocar, desclassificado. Mas nada que a gente possa colocar que houve um favorecimento argentino de forma Para nenhuma. mim, o grande jogo da rodada sul-americana... Só uma questão sobre o Brasil, já que a gente botou a classificação, vale a pena ressaltar que com 41 pontos, essa é a melhor eliminatória que o Brasil já fez na história. Foi a melhor campanha que o Brasil já fez nesse formato de eliminatórias em que todos jogam contra todos, né? Que já tem acho que já é a 5ª ou 4ª edição que é feita dessa forma. Antigamente era por grupos, agora é todo mundo jogando contra todo mundo. É a melhor campanha que o Brasil já fez nas eliminatórias. O interessante é que o Brasil, pelo que eu vi, se tivesse descartados todos os pontos feitos antes do Tite, estaria classificado. E talvez até em primeiro lugar. Só com os pontos conseguidos com o Tite. É incrível. Mas Cacá, pessoal, o grande jogo da rodada, eu vi todos os jogos, vi um pouco de cada um, mas o grande jogo, sem dúvida nenhuma, foi Peru e Colômbia. Um jogão bem disputado. Terminou dando... O incrível do jogo Peru e Colômbia é que, ao terminar o jogo, os dois times se abraçaram. Todo mundo caindo em campo, aquela alegria, o Peru satisfeito por ter ido para a repescagem, a Colômbia satisfeita por ter entrado diretamente na Copa. Então, foi incrível, porque o árbitro, quando deu 44, 45 minutos do segundo tempo, eu acho que o Peru e Colômbia foi o último jogo a terminar de todos. Então, quando estava 45, 46, praticamente acho que eles já sabiam o resultado dos outros jogos e ficaram um tocando bola para trás. A Colômbia ficou tocando atrás e o Peru também não agredia. Então, assim, foi incrível. O Sávio, não foi o Sandro, né? O Sandro Meirahit
o árbitro brasileiro Terminou resolve antes. acabar antes, né? Terminou antes. Não no tinha tempo. mais o que fazer ali. Terminou Né? até antes, né? Ficou Eu acho que em termos de decepções aqui na América do Sul, o Chile não por conta de uma qualidade técnica, até por conta de uma qualidade técnica, porque tem bons jogadores, Vidal, tem jogadores de qualidade na seleção. De uma geração dourada, né? Geração que foi bicampeã da Copa América, né? Na edição normal da Copa América e naquela edição centenária que foi jogada nos Estados Unidos. Então você tinha uma E vice-campeão da Copa das Confederações. e se tinha uma expectativa em torno do Chile de se classificar novamente para a Copa do Mundo, né? Lembramos que a gente começou as eliminatórias perdendo para o Chile lá em Santiago, né? Sofremos uma derrota para o Chile, se não me engano, uma das poucas derrotas do Brasil nessa campanha de eliminatórias. Então se tinha uma expectativa de que o Chile se classificasse, né? Então eu acho que essa foi uma das decepções aqui na América do Sul, assim como a campanha paraguaia, que terminou de forma melancólica, perdendo em casa para a Venezuela por 1-0. O Paraguai conseguiu se ressuscitar na última rodada, quando virou o jogo para cima da Colômbia nos minutos finais. Ainda chegou nessa última rodada com alguma esperança, mas chega no Defensores del Chaco, em Assunção, e perde por 1-0 para a Venezuela, que... Eu estava prestando atenção aqui, fiz uns cálculos rapidamente e anotei aqui. Você falou da era Tite, enquanto Brasil. O Brasil com o Dunga teve 6 jogos pelas eliminatórias. Desses 6 jogos, ele perdeu para o Chile, ganhou da Venezuela, empatou com a Argentina, ganhou do Peru, empatou com o Uruguai, empatou com o Paraguai. Ou seja, ele fez 1, 2, com 3, 5, 6, 9 pontos. 9 pontos de... Faria o Brasil ser líder com 32 pontos. Não, o Dunga fez de 6 jogos, que tem 18 pontos, fez 9. Fez a metade. O Tite, ele fez 29 com 3, 32 pontos. 32 pontos. Então, seria o líder. Seria o líder. Dispensando todos os jogos do Dunga, o Brasil ainda seria líder só na era do Tite. É incrível isso. Após o jogo de ontem, ouvi algumas pessoas criticando a titularidade, a escalação do Renato Augusto, né? Me parece que nesse momento da seleção ele é o titular, entre aspas. Não sei se ainda temos titulares, mas vamos botar assim. Na escalação que a gente já conhece meio que de cabeça da seleção, o Renato Augusto aparece como um dos titulares. Então vamos colocar ele assim. Ele me parece que é o titular mais contestado dentro da seleção brasileira. Tem que ter um, né? De certa maneira. E eu acho que essa contestação não vai abalar em nada a convicção que o Tite tem com relação ao futebol Mas dele. A entrada do Fernandinho ontem já deu para pensar de que o Tite também está pensando... Eu não acredito que o Tite vai jogar com a Alemanha, por exemplo. Eu não digo nesse amistoso que vai ter aí antes da Copa, mas na Copa do Mundo. Eu não acredito que o Tite vai jogar na Alemanha com esse time que entrou em campo ontem, né? Com esse meio de campo, com um volante apenas, entre aspas, de marcação, né? Paulinho e Renato Augusto, Casemiro atrás, Paulinho, Renato Augusto. Mas eu acho que a entrada de Fernandinho ontem pode ser uma tentativa do Tite em treinar ou tentar armar um outro esquema para quando tiver uma seleção mais forte, como a Alemanha, por exemplo, ele tentar entrar com essa escalação. Mas quando eu cito o Renato Augusto, eu cito por conta de que ele me parece ser o homem do Tite dentro do time. Ele me parece que é o porta-voz das orientações do técnico dentro do time. É um jogador de extrema inteligência, não é um fantástico jogador, assim, não podemos colocar em termos de qualidade técnica. Mas ele não cumpre uma função muito semelhante à do Raí naquela época? O Raí com o Tele, por exemplo. O Raí apareceu jogando muito bem pelas mãos do Tele Santana, né? Apesar de ter feito uma carreira fantástica no Paris Saint-Germain, mas aparecia muito jogando quando o Tele conseguia tirar dele o melhor que ele podia oferecer. Me parece que a mesma coisa acontece com relação ao Renato Augusto em relação ao Tite. Me parece que o Tite consegue explorar ele da melhor forma possível e fazer ele jogar da forma que ele pensa. E eu acredito, e aí o Tite, mérito do Tite, em relação tanto o Renato Augusto quanto o Paulinho, né? Eu ia falar do Paulinho agora, né? Paulinho, para mim, a grande surpresa da era Tite.
é a grande surpresa da seleção, está chegando junto, fez 6 gols. Paulinho fez 6 gols nas eliminatórias, igual o Neymar. O mesmo número de gols do Neymar. Parece que são dois, né? Com a entrada do Tite, quem é o grande destaque da seleção? É o Tite. É o Tite. Inegavelmente. Mas se você for para dentro do campo, além do Paulinho, a descoberta do Gabriel Jesus, né? Que foi o artilheiro do Brasil com na 7 gols, terminou o artilheiro, apesar do jogo anterior ao Brasil, o Neymar tocar a bola, inclusive gerou uma polêmica ontem na entrevista do Tite, na entrevista coletiva, de uma das perguntas, o que ele tinha feito para o Neymar deixar de ser tão fominha e poder tocar a bola, se a artilharia da seleção brasileira nas eliminatórias estaria influenciando o Neymar a agir daquela forma. Então, assim, gerou um estresse um pouco de estresse na entrevista do Tite. O Tite não quis responder, mudou de conversa, mas o que demonstra é que o Gabriel Jesus, na minha concepção de ver, será o grande nome da seleção brasileira. Teve uma volta triunfal ontem ao Allianz Parque, né, onde ele se consagrou, né, com o time do Palmeiras. Me parece que vai ser pode ser uma das grandes figuras da Copa. Lembrando que tem apenas 19 anos. A questão do Neymar, eu acho que o que pode prejudicar um pouco o Neymar é essa questão do individualismo e da individualidade que de vez em quando aflora um pouco demais nele. A gente vê isso acontecer dentro do PSG. O Neymar ainda não Aquela disputa com o Cavani para ver quem bate pênalti, quem não bate. Eu espero que o Tite consiga controlar esses ânimos dentro da seleção. Me parece que é bem capaz para isso, conseguir controlar e unificar a equipe, para que esse tipo de coisa não atrapalhe a caminhada do Brasil lá na Rússia. Se você vê o Neymar jogando ontem, você vê que o Neymar ainda não está preparado para ser o grande líder e craque ele é, mas o grande líder dentro de campo da seleção brasileira. O Neymar é nervoso. O Neymar ontem deu um tapa mas, assim, o Neymar ele perde muita paciência. Se você vê o jogo da Argentina, o Messi apanhou. Mas o Messi levanta e vai embora. Apanhou não, apanha. Apanha. É muito. Mas o Messi levanta, vai embora. O Neymar não, o Neymar se irrita. Aquele chute que ele deu no ar, ali já foi ele com raiva do jogador adversário. Então, assim, o Neymar ainda é um jogador que precisa uma conversa com ele, para deixar ele um pouquinho mais calmo, para deixar ele mais tranquilo. Mas, Roberto, essa conversa, de uma certa forma, ela não existiu no intervalo? Você vê um Neymar no segundo tempo mais comedido, menos individualista, evitando mais as faltas. Essa é a importância do Tite na seleção, que o anterior, o Dunga, não conseguia fazer. Não conseguia. O Tite tem essa conversa, com certeza. No intervalo, o Tite foi lá conversar com o Neymar, baixar a bola, tenha calma, não é dessa forma. Se o Neymar fosse expulso ontem, estaria de fora do primeiro jogo da Copa do Mundo. Até uma das coisas que eu estava escutando uma matéria dizendo que me parece que com a desclassificação da seleção austríaca, que não vai para a Copa do Mundo, abriu-se a possibilidade do Brasil ficar em Sochi, né, Sochi, onde foi sede das Olimpíadas de Inverno, que é um balneário, tem praia, tem um clima mais agradável para receber o Brasil. Parece que o Brasil vai ficar nessa cidade, vai fazer dessa cidade russa sua sede na Copa. E me parece que vai haver uma liberdade na concentração dos jogadores poderem levar suas famílias lá para dentro. Eu não sei até que ponto essa liberdade, podem atrapalhar na concentração da seleção lá na Rússia, sabe? Eu acho que esses jogadores como o Neymar e alguns outros da seleção tem que determinar um foco, tem que determinar um caminho a seguir, que durante esse mês lá na Rússia é a Copa do Mundo. Jogar a Copa. São 30 dias. O problema é que, e a gente sabe a influência que o pai do Neymar tem sobre ele, de ficar chegando informações sobre contrato, sobre não sei o quê. Então isso pode, de repente, uma tirar das coisas a que eu cabeça vi do cara que daquele ambiente. Prejudicou bastante o Brasil na última Copa era que chegava por meio de celular, hoje todo mundo com celular e Facebook, as críticas ao desempenho. E você via entrevistas do Daniel Alves respondendo às críticas que ele tinha visto nas redes sociais. Mas, Wendel, olha, não se admite hoje que um jogador do nível de Daniel Alves, de Neymar, de Gabriel Jesus e de tantos outros que tem a seleção brasileira se deixe se influenciar.
por esse tipo de coisa. É incrível. Se você vê a Alemanha ficou na Copa do Mundo passado, ficou na Bahia, na beira da praia, treinando, brincando. Todo mundo conversava. Mas aí, Roberto, sabe? Esse aí é a diferença de espírito e de formação cultural. Né? Cultural. Você vê, os holandeses, pô, os caras terminavam o jogo e iam andar na praia, estavam ali em Copacabana, e de repente tomar um chopp, jantar com a família. Mas é porque desde a formação dele, desde os times que ele joga na Europa, é assim. Mas você tá o cara chega pro jogo sem concentrar. O Neymar hoje... Aqui no Brasil ainda tem concentração. O cara tem que porque sabe que se não concentrar a equipe... O cara sai pra beber, vai pra balada. Mas se você pegar a seleção brasileira, você não tem nenhum jogador que jogue hoje no Brasil. Todos jogam na Europa. Mas, e todos já deviam estar acostumados com esse padrão de vida de jogador de futebol na Europa. Mas eu acho que é mais cultural do que outra coisa, essa questão da concentração. A gente pegando também a zaga do Brasil ontem, praticamente ela não foi ameaçada. Isso daí dá um conforto também nesse sentido? O Brasil não foi ameaçado em momento nenhum na era Tite e dentro das eliminatórias da Copa do Mundo. Nenhum. Nós temos hoje, para mim, o melhor zagueiro do futebol brasileiro, que é o Miranda. Tá? Não, futebol brasileiro, futebol mundial. É um dos melhores do mundo, do futebol brasileiro, com certeza. E tem o Marquinhos. Para mim, o Tite já definiu essa zaga como titular. Eu acho que o sistema defensivo está muito bem. Ele também. Eu acho que o Thiago Daniel Silva, Alves. apesar de eu ser contra, eu acho que eu talvez seja um dos poucos brasileiros que sou contra a presença do Thiago. Eu não acho que o Thiago Silva já foi um grande jogador, já foi. O Thiago hoje não tem jogadores melhores atuando no futebol brasileiro e dentro do brasileiro. Então, assim, mas na cabeça do Tite, o Tite não pensa assim. O Tite entende que são 4 vagas, 3 ele já tem definidas, que é o Marquinhos, que é o Miranda e que é o Thiago Silva. Resta uma vaga na cabeça dele. E aí, nesses amistosos que vai pela frente, ele deve testar algum outro jogador. Por mais contraditório que possa parecer, do sistema defensivo, o único setor que não é unanimidade é a questão do goleiro, que é o principal defensor, digamos, né? É a última barreira ali. É o goleiro que vai ser o goleiro, vai ser o Alisson, mas não é unanimidade no Brasil. Ninguém crava ele como o melhor goleiro brasileiro no momento. Você tem na lateral esquerda o Alexandro, o Marcelo e o Felipe Luiz, não é isso? Provavelmente problema para Luiz. Escolher, né? Eu acho que ele vai escolher, ele vai optar. Marcelo e Felipe Luiz. Eu também acho que o Felipe Luiz ele já teve mais chance, já teve mais oportunidades. Eu acho que o Felipe Luiz deve ser mantido como reserva imediata do Marcelo. Se os dois chegarem em forma, porque a gente está fazendo a previsão agora, com praticamente uma temporada inteira europeia pela frente ainda. Né? Os jogadores jogam na Europa, a temporada está começando agora e se estende até termina quando as vésperas de começar o Mundial da Rússia. A gente não sabe como esses jogadores vão chegar às vésperas da Copa, mas chegando em forma, as laterais brasileiras são Marcelo e Daniel Alves. O Kaká tocou a questão do goleiro. Eu estava pensando aqui, e vocês que estão nos assistindo vão relembrar, qual foi o último goleiro campeão do mundo pelo Brasil? Quem era Marcos. Antes do Marcos, quem era o goleiro que foi campeão do mundo pelo Brasil? Tafarel. Sentiu a diferença? Não tem um desses 3 que estão aí que chega perto de um desses 2. E nesse meio tempo, nem você ainda teve Dida, né? Ainda teve o Dida. Ainda tinha o Dida que foi reserva lá, que jogou. Mas se você pegar Marcos, se você pegar principalmente Tafarel, que na minha opinião foi o melhor goleiro de todos os tempos do futebol brasileiro, se você pegar qualquer um dos 2, nenhum desses 3 que estão aí chega nem pertinho deles. Então por isso nós estamos ruins de goleiro mesmo em relação a isso. A gente vai falar também dos outros classificados, dos outros continentes, mas a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons.
Non, ça c'est pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Toi, tu vas en prison. Pourquoi? Fais comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la classe départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire 6 dés là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première race. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista, especial esporte. Estou aqui com o Roberto Lopes, com o Kaká Vilaverde. Vamos mostrar agora quem está classificado, quem já garantiu a sua vaga na Copa da Rússia de 2018. Já está arrumando passaporte. A gente começa com a América do Sul. Brasil, Uruguai, Argentina e Colômbia já estão garantidos, a gente conversou. Agora vem América Central e América do Norte, México, Costa Rica e Panamá. Na África, Nigéria e Egito já garantiram, mas 3 vagas serão decididas até novembro. Europa tem a Rússia como país sede, a Alemanha, a Polônia, a Inglaterra e Espanha, Bélgica, Sérvia, Islândia, França e Portugal já estão garantidos. E você pode perceber aí que nesse ponto, né, a gente até começar pela América Central, uma grande surpresa, Estados Unidos fora. É talvez a principal surpresa desse momento? Eu entendo que a questão dos Estados Unidos estar fora é, na minha opinião, sim, dos classificados. Mas você tem outra surpresa. O Panamá é a primeira Copa que o Panamá está indo. Também é outra grande surpresa. A ida do Panamá à Copa do Mundo. E classificação de uma forma bizonha até, né? Porque, pelo amor de Deus, eu estava vendo hoje, primeiro os Estados Unidos perder para Trinidad e Tobago por 2-0. 2 frangaços do goleiro americano. Meu Deus do céu, parece que o cara não estava preparado para o jogo. E no jogo Panamá e Costa Rica, teve um gol validado que a bola não chegou nem perto da linha do gol. Teve um bololô na área, o juiz, não sei por que, deu um gol. Então, quer dizer, alguma coisa aconteceu ali na CONCACAF, e os caras falaram, não vamos deixar os Yankees irem para a Copa. Eu acho que era o medo dos Estados Unidos encontrar com o Putin. Vamos evitar dando triplo lá na Rússia, né? Mas você também tem uma característica, você tem o Egito voltando forte, a Nigéria sempre confirmando, de uma certa maneira. Das seleções africanas, me parece que existem 3 vagas ainda em aberto. São 3 vagas que estão em aberto. Mas aí, porque, assim, ainda faltam 2 jogos. Ainda faltam 2 jogos, e aí você tem uma disputa que equivale a diferença de um para o outro, do primeiro para o segundo colocado, é de 1 ponto só. Então, assim, você tem uma disputa que ainda vai... Eu vou citar aqui os países que estão em disputa. Tunísia e República Democrática do Congo, as duas buscam uma vaga. Marrocos e Costa do Marfim, as duas brigam por mais uma vaga. E Senegal e Burkina Faso brigam por uma outra vaga. A Tunísia já tem uma vantagemzinha em cima da República do Congo, né? Acho que a Tunísia está bem adiantada, está praticamente com a vaga garantida. Acho que mais um empatezinho a Tunísia consegue garantir a vaga dela. A gente tem também quem está classificado na parte da Ásia. A gente mostra aí que Irã
já está classificado, Coreia do Sul, Japão e a Arábia Saudita. Nesse aí não há tanta surpresa, porque Irã, Coreia do Sul, Japão já estavam na Copa passada e a Arábia Saudita estava na Copa de 2010. Ano passado. Mas um retorno. A Ásia ela nunca tem grande surpresa, não. Normalmente são esses 4 mesmo que estão. E agora quem disputa pela Ásia é a Austrália, né? A Austrália na Copa passada é que beliscou a vaga direta. Não, a Austrália hoje, ela está na repescagem. Ela sempre beliscou alguma vaga, ou direto ou repescagem. A Austrália está na repescagem? A Austrália tem 2 repescagens intercontinentais. Intercontinentais. Porque tem a repescagem da Europa, mas a intercontinental você tem Nova Zelândia e Peru, Honduras e Austrália. E Austrália, que a gente mostra agora. Nova Zelândia e Peru, você tem o Peru que garantiu isso com um empate com a falta de Guerreiro, né? De Paulo Guerreiro, num lance bem interessante. Outro lance bizonho. E Honduras com a Austrália, e aí... Eu botaria como favoritas aí Peru e Austrália. A questão do Peru com relação à Nova Zelândia é só a viagem, né? Porque vai ter que ir até a Nova Zelândia, que é longe para Dedéu, e voltar para jogar com a Nova Zelândia aqui. Mas São 2 viagens. Semana... Eu acho que o intervalo não é muito grande. É pequeno. É longe. Mas o gol do Peru ontem... O intervalo não é jogos. longo, não. É curto o intervalo. Ah, tá. Mas eu falo no sentido de que o gol do Peru ontem foi um gol estranho. Um gol incrível. Porque era uma falta de 2 lances. Era 2 lances. 2 lances. Ele bateu pro direto. Gol, e o goleiro tocou na bola. Valeu o gol. É incrível. Era só deixar entrar que a bola... É falta de conhecimento da regra. Da regra, porque eu acho que nós levantar a mão quando vai bater a falta. 2 toques. Quando tem 100 2 lances. Ele bateu direto, o goleiro foi na bola. Se ele deixasse a bola entrar, a não ser que o goleiro estivesse imaginando que alguém da barreira pudesse tocar na bola. Mas não seria considerado esse segundo toque, seria? Acho que sim. Se tocasse na barreira, sim. Seria. Seria. Com os resultados de ontem, vale salientar que ficaram definidos os 8 times que vão ser cabeças de chave na Copa da Rússia. Brasil e Rússia... Não, porque já estavam garantidos como cabeça de chave antes da rodada de ontem. A França... A França foi ontem. A Rússia, Brasil, Alemanha, Portugal, Bélgica e Polônia. Com os resultados de ontem, França e Argentina completaram os 8 times que vão... Não é estranho que um clube que não chegou na final da Eurocopa, não chegou na final, nas últimas grandes fases de Copa do Mundo, é porque esteja como cabeça, como a Polônia? A confecção do ranking da FIFA, a matemática que se faz para montar esse ranking é uma coisa que só quem trabalha lá dentro consegue entender. Porque a Polônia sobe nesse ranking por ter enfrentado o seu próprio grupo. Que não era um grupo muito forte. Eu estava vendo uma reportagem dizendo que quem faz muito amistoso se prejudica no ranking da FIFA. Faz amistoso e perde. Porque é melhor você jogar os seus jogos de eliminatórias e evitar fazer amistosos, porque isso pode prejudicar o teu desempenho Por exemplo, a Espanha não ser cabeça de chave... E a Polônia ser? É estranho, né? Mas é pelo ranking da FIFA. A Bélgica também é cabeça de chave. A Bélgica e Polônia. Você tem aí Bélgica... Mas a Bélgica, você vê que a Bélgica... Já está há alguns anos, tendo bom desempenho. Eu acho estranho a Polônia ser cabeça e a Espanha, que é campeã mundial já algumas vezes. Não tem, entendeu? Acho estranho. Mas é o critério da FIFA, né? É através do ranking dela que se define quem serão os cabeças de chave da Copa do Mundo. Além dessa repescagem, que é a intercontinental, você também tem a repescagem europeia, que tem grandes seleções. Você tem a Suíça, a Itália, a Dinamarca e a Croácia no pote A. E no pote B, Suécia, Irlanda do Norte, Grécia e República da Irlanda. A gente vai ter o sorteio dessa chave... Na terça-feira. No dia 17, Terça-feira que vem agora. Aí as seleções do pote A vão enfrentar as seleções do pote B. Me parece que está todo mundo do pote A torcendo para não pegar a Suécia do outro lado, né? Que parece ser a seleção mais forte do pote B. República da Irlanda, Irlanda do Norte e Grécia. E parece que vão ser eliminados por quem enfrentarem do pote A. A grande surpresa é a Itália estar aí, né? O problema da Itália está aí é o seguinte, Roberto, que a chave dela na eliminatória tinha ela e a Espanha. Então alguém ia sobrar. Sobrou. Alguém tinha que sair, não tinha muito o que fazer. Como ela caiu junto com a Espanha na mesma chave... Mas a Espanha garantiu muito cedo a vaga. Mas como ela caiu junto... Então um dos dois ia
sobrar. É. A Espanha passou, ficou ela. Fora isso, tem uma curiosidade que sempre acontece em toda a Copa, são os grandes jogadores que ficam fora da Copa. Você tem Gareth Bale, você tem Robin. A Holanda está eliminada, né? Uma seleção que foi vice-campeã recentemente. O problema dele é onde ele nasceu. Né? É. Nasceu no país de Gales, que para conseguir classificação para a Copa é complicado. Né? Você tem o quê? Vidal, um grande nome. Alexis Sanchez, um grande nome. Normalmente tem. Normalmente, fora os jogadores que se contundem nesse período de um ano que antecede a Copa do Mundo e ficam fora. Ainda vai ter jogadores desse esporte que vão ficar fora. Sempre acontece isso. Em termos de seleções, como a gente já tinha apontado aqui, e agora falando um pouco da Europa, eu acho que as exceções são os Estados Unidos, né? Porque pelo poderio econômico até e pela força que o futebol vem ganhando lá com a Liga, a MLS, já conseguindo grandes adeptos e se tornando uma liga forte em termos até mundiais. O Chile, aqui como a gente já tinha falado anteriormente, e a Holanda, né? Que é um futebol que todo mundo gosta de ver. Eu particularmente gosto de ver o estilo de futebol holandês, desde a Laranja Mecânica, Cruyff, passando por Gullit, Van Basten e todos os grandes jogadores que a Holanda sempre leva para a Copa do Mundo. É sempre interessante ver a Holanda na Copa. Eu acho que a Copa perde com a Holanda fora. Põe um fim também a uma geração, né? Geração de Snyder. Não, o Robin já se despediu da seleção. O Robin ontem já se despediu da seleção. Agora, ela tinha que ganhar de 7 gols de diferença. Isso era muito difícil. Agora, é um trajeto. Eu acho que é o momento da Holanda repensar o futebol da base, né? E começar a surgir uma nova geração. Se vocês forem ver ontem, na minha opinião, a grande decepção não está na seleção. Não foi nenhuma seleção que ficou de fora. A minha grande decepção, e aí, se vocês forem recordar o Ender e o Kaká, é a questão da torcida da Bósnia. A Bósnia ganhou, precisava ganhar com uma diferença de gols também, ganhou da Estônia de 2-1, mas o que os torcedores fizeram no estádio, interromperam a partida com chuva de sinalizadores, foi algo assim assustador para quem estava dentro de campo. Não só para quem estava, não só para os jogadores, mas também para os torcedores que estavam lá. Na minha foi a grande decepção. O que os torcedores da Bósnia fizeram ontem no estádio, no meio da partida, interrompendo a partida, com aquela chuva era muitos sinalizadores, era algo assim que você parecia que você via o estádio, se você pegar uma foto, você pesquisar aí na internet e ver uma foto, vocês vão ver. Parecia que estavam pegando fogo o estádio. Era um negócio incrível. Em termos políticos, acho que a maior decepção foi ver a Síria não conseguindo passar pela repescagem, né? Porque ela disputou a vaga na repescagem com a Austrália e ficou de fora. Por conta de tudo o que o país está passando hoje em dia, eles não conseguem nem mandar jogos no próprio país por conta da guerra civil que acontece dentro do país. Eles não conseguirem avançar para a repescagem, porque estava todo mundo torcendo para que pelo menos essa alegria o povo sírio tivesse. Né? Isso contrasta, né, essa violência de uma certa maneira com a beleza que foi ver os times se classificando e as brincadeiras acontecendo ao longo do... Um fato que vai ser um debut da Copa do Mundo, né? É a Islândia, né? Sim, que a torcida é sempre muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Inclusive a Islândia fez uma bela campanha na Eurocopa passada e 9 meses depois parece que a taxa de natalidade na Islândia cresceu bastante. Mas essa emoção que aconteceu no jogo Peru e Colômbia, a emoção da classificação da Islândia e tantas outras que foram vistas, também mostra o quanto o futebol é especial e as brincadeiras que surgiram logo depois das classificações, principalmente com a parte da Argentina. Uma Argentina que estava muito ameaçada com o hat-trick do Messi. Você vê as brincadeiras como o resumo da Argentina nessas eliminatórias, em que os 11 jogadores são Messi, né? Você tem o tom messiânico, que muitos jornais destacaram. Depois do Deus, né? Sim. Do 10, do Maradona, que é Deus, agora já tem um outro santo na igreja do Maradona, que é o São Messi. A altura, o Olédo colocou, a altura de Deus, né? Você tem já outra brincadeira também com as malas prontas para a Rússia. A Argentina estava muito,
preocupada com essa vaga. E muito parecido com o Maradona, né? Não. Dizem que Messi carregou a Argentina totalmente nas costas. Você percebe as brincadeiras que aconteceram. E última charge de brincadeira, o Messi levando o avião argentino nas costas para a Rússia. O torcedor argentino ele deve estar se lembrando de Maradona, com certeza. Né? Vendo o Messi jogando, vendo o Messi fazendo os 3 gols e classificando a Argentina, com certeza ele deve estar lembrando de Maradona. Guardadas as devidas proporções, mas é exatamente isso que eles devem estar... Passional ao máximo, né, o torcedor argentino. Mas o Messi ontem botou a bola né, e levou, né? E ainda tendo que, em certo ponto, torcer para o Brasil ontem, né? O Brasil venceu o Chile. Não, mas a Argentina ganhando o jogo dela, ela estaria classificada, de qualquer jeito. Mas ela não teria... Hoje, você teria Brasil 41, Uruguai 31, a Argentina ficou com 28. Se o Chile ganhasse, passava a Argentina. Mas a gente entrava como quarto daí, né? No lugar Entraria da Colômbia. como quarto. Entraria como quarto, né? Entraria como quarto. O Chile, que foi a decepção em termos de trajetória, teve que contar com uma vitória no Brasil, não conseguiu. E os argentinos, brasileiros, uruguaios e paraguaios... Os paraguaios não puderam fazer brincadeira, não. Não perdoaram. Você tem a seleção em cima do Irã e o não Irã, né? Do pessoal do Chile, né? Você tem o técnico argentino do Chile, né, da seleção chilena, Juan Antônio Pizzi, dizendo muito bem, garotos, vocês classificaram a Argentina. E tem a expulsão do Chile da América do Sul, o Chile que hoje não acordou bem, não. A prova é que como vão assistir a Copa do Mundo pela televisão. As brincadeiras foram muitas, né, nesse período. Mas essas brincadeiras, elas são saudáveis, são sadias, elas fazem parte do esporte e devem continuar fazendo parte do futebol. É importantíssimo que tenha. Aquela tirada de onda e tal, de uma forma saudável, né? Desde que respeitosa é extremamente válido. Futebol é isso, né? E a curiosidade disso é que o Chile, nessa eliminatória, poderia inclusive estar na repescagem, pelo menos, não fosse o fato curioso de ter feito uma denúncia FIFA. Essa foi terrível. Contra a Bolívia, que escalou o jogador Nelson Cabreira, é um paraguaio, né, naturalizado boliviano, que não tinha o tempo de residência que a FIFA exige. Que a FIFA existe. E o Chile, tendo empatado em La Paz em 0-0, pediu os 2 pontos que faltavam por essa irregularidade, só que o Peru também podia solicitar e solicitou, uma vez que tinha perdido por 3-0. Isso fez uma diferença muito grande. Ou seja, a minha defesa me prejudicou. Eu fiz uma defesa... A denúncia que o Chile fez prejudicou. Eu fiz uma defesa em relação a ganhar meus pontos, mas essa mesma defesa me tirou da Copa. Muitos falaram também que o Chile foi arrogante. Uma geração dourada que dizia que já se sentia classificada pelo início da classificação. O Chile e Equador, os dois não classificados, iniciaram a eliminatória na frente, né, ganhando quase tudo. E a geração dourada do Chile ganhou 2 Copas Américas, ficou como vice da Copa das Confederações, mostrava um Arthur Vidal, muita brincadeira também concentrada no Arthur Vidal. Essa geração do Chile, a geração dourada, você acha que ela encerra esse ciclo de uma certa maneira, assim como a Holanda de Robben? Acho que encerra de uma forma melancólica, né? Porque era para ter conseguido a classificação para a Copa do Mundo. Mas eu acho que é bom também para as coisas na América do Sul voltarem à sua normalidade, né? Que sempre vai ser tendo Argentina e Brasil ponteando, sendo as principais seleções. É lógico que existem momentos em que o Paraguai vai ter uma grande geração, o Chile vai ter uma grande geração. Quem sabe um dia a Venezuela até possa ter uma geração de jogadores. A Venezuela fez 3 jogos finais agora em que não perdeu, empatou com a Argentina em casa, empatou com a Argentina em Buenos Aires, empatou com o Uruguai lá na Venezuela, ganhou do Paraguai fora de casa. Então, de repente, a Venezuela pode estar formando uma geração que, mais pra frente, pode até levar a Venezuela a uma Copa. É porque as pessoas têm que entender, e aí é difícil para quem não acompanha o futebol no dia a dia conseguir entender isso. Uma coisa é a Copa América, uma coisa é a Eurocopa.
outra coisa é a Copa do Mundo. É completamente diferente. O astral, o ambiente, as partidas. Quantas seleções ganharam a Eurocopa e foram decepções na Copa? Grécia, por exemplo. A Grécia é um Eurocopa. exemplo. Pois Exatamente. é. Muitos desses assuntos a gente vai poder ver também na próxima semana. Ainda tem algumas novidades, vamos ver, trazer alguns destaques que vão estar na Copa. A gente vai para um breve intervalo, a gente vai voltar falando da Série B e da Série C no bloco seguinte. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista, especial esporte. E agora Roberto Lopes e Cacá Vilaverde vão falar de Série B. Não parou por causa das eliminatórias, mas a gente tira um pouco da atenção. Agora, hoje, por exemplo, o CRB enfrenta o Paysandu. Dá para confiar depois da vitória no ABC que é uma mudança de clima? Wendel, é o seguinte. Mais ou menos, né? Porque a vitória contra o ABC não foi essa. Jogar na Curuzu nunca foi fácil. Jogar ali é difícil. O que beneficia hoje o CRB? O CRB hoje não tem, no seu time titular, nenhum desfalque em relação ao jogo contra o ABC. Então, o técnico Mazzola vai ter condições de escalar o mesmo time que vem treinando, que treinou e que pode ganhar do Paysandu, apesar de jogar na Curuzu não ser nada fácil. Apenas o Marion é dúvida, mas o Marion não é titular, mas é a única dúvida do técnico hoje. Lógico que a vitória contra o ABC, por encerrar aquele ciclo terrível por qual o CRB estava passando de derrotas em sequência, é positivo. A vitória sempre é positiva. Mas a forma como a vitória aconteceu e contra quem foi, o ABC está rebaixado, acho que a gente pode dizer isso, né? É um time que não tem mais pretensão nenhuma esse ano na Série B. Então, era um jogo para o CRB se reafirmar com uma vitória, mas com uma vitória contundente. Vitória de 2-3-0. Até criou para isso, porque a atuação do goleiro do ABC foi o destaque do jogo, a atuação do goleiro do ABC. Mas a forma como essas situações de gol aconteceram é que não deixa a gente com uma certeza de que o CRB está trilhando um melhor caminho a partir de agora.
A gente não viu as jogadas concatenadas, saindo de articulações. Não, as situações de gol que o CRB provocou durante o jogo foram de bola alçadas na área, ver como que era jogar a bola dentro da área para ver o que acontecia. Então, eu acho que isso não nos dá a segurança de que o CRB, a partir de agora, possa começar a melhorar. Lógico que, como alagoanos e queremos o bem do nosso futebol, a gente espera que isso aconteça. E aconteça, de repente, já agora, nesse jogo contra o Paysandu lá na Curuzu. Mas eu, sinceramente, não tenho esperança de ver um bom jogo, não. Porque se você pegar o time do CRB, você pega o Danilo Pires, o Tony, o Elvis, não é que eles não sejam grandes jogadores, mas nenhum deles. Eu tiro o Olívio, porque o Olívio fica mais ali na marcação de volante, mas não é aquele jogador que diga isso aqui, traga a bola para mim que eu vou armar o time, vou cadenciar o jogo, eu vou acelerar o jogo. Não são. São jogadores que estão ali, estão compondo o time, jogam bem, mas não é aquele cara que diz, olha aqui, deixa comigo aqui. O problema do CRB é que o termômetro do CRB hoje é o Chico. Me parece que quando o Chico não joga bem, o time não joga bem. Quando o Chico tem alguma atuação melhor, o time rende mais. O problema é se você ter como termômetro do CRB hoje o Chico, e não pode ser. O CRB que está a 3 pontos, né, da zona de rebaixamento. A gente pode ver como é que está a situação do CRB. A gente está vê na pela 13ª posição com 35 pontos. O Figueirense, que é o primeiro da zona de rebaixamento, tem 32 pontos. Santa Cruz tem 29, o Náutico tem 23 e o ABC tem 18, encerra esse Z4. Você veja bem, Wendel, o Paysandu e o CRB, eles estão usando a mesma calculadora. É um ponto de Eles estão fazendo a mesma conta. Quer dizer, preciso ali de 10 pontos para fugir do rebaixamento. Fugir de forma definitiva. Eu acho que o Figueirense e o Santa Cruz precisam de uns 13, pelo menos. Então, quer dizer, o CRB, o Paysandu pega a sua tabela de classificação e pega os jogos que ele tem pela frente. Quando ele vê o CRB em casa, ele fala, aqui são 3 pontos que eu preciso dos 10 ou 9 necessários para escapar do rebaixamento. Sim, então, vai com tudo para cima. Se você pegar... vai ser uma pressão terrível na Cruz para conquistar esses 3 pontos. Até porque o Paysandu está num momento melhor do que o CRB. O Paysandu, se você pegar só a classificação do retorno, o Paysandu está na primeira parte da tabela. O CRB está no Z4. Tem uma vitória muito boa na rodada passada, né? Estava perdendo, o Boa Esporte virou para 2-1. E aí é o seguinte, o perigo é esse, jogar na Curuzu não é fácil, jogar com o Paysandu neste momento em que ele está crescendo de produção, também não é fácil. Se você pegar a tabela só de retorno, você vê que o CRB no retorno, ele está à frente apenas do Santa Cruz, Guarani e ABC. O CRB que nesse caso de 10 pontos, tanto o CRB como o Paysandu, precisa de em 10 jogos, precisa de 3 vitórias e um empate. 45 pelo pontos. Menos. 45 pontos. Eu acho que a gente traçando todo esse cenário que está se desenhando com relação ao jogo lá em Belém do Pará, um empate lá, para mim, é um resultado fantástico. O empate é tranquilo. Até porque o CRB tem mais 5 jogos em casa. E tem, depois do jogo em Belém, faz 2 jogos em casa. Um deles contra o Náutico, que está também praticamente rebaixado. Joga com o Náutico e com o Boa. Então, se a gente consegue, você imaginando... Você tem o quê? Paysandu hoje. Isso. CRB e Náutico, depois CRB e Boa Esporte. Essa sequência em casa. Então, quer dizer, se você faz os 3 pontos que já fizemos contra o ABC, mais 2 vitórias em casa e o empate contra o Paysandu, são 10 pontos. Quer dizer, você praticamente garante a permanência na Série B nesses próximos jogos. Por quê? Após o Boa Esporte, o CRB vai fazer 2 jogos fora. Difíceis. Contra um Figueirense desesperado e contra o Internacional, que o Paysandu e o Boa, que entre estes 2 jogos tem o Náutico, mas o Paysandu e o Boa são os 2 times que estão à frente do CRB. Então, assim... É um momento, inclusive, para ganhar confiança e afastar logo isso. Exatamente. Eu acho que até o jogo do Boa Esporte, se o CRB conseguir acumular pontos, esse acúmulo de pontos até o jogo contra o Boa Esporte, pode fazer com que o CRB permaneça na Série B. Eu não acredito. O contrário também. Se a gente tropeçar contra Náutico, tropeçar contra Boa Esporte,
Não, a se coisa pode tropeçar complicar. contra o Náutico e Boa Esporte, aí É praticamente se condenar, aí. né? É. Agora, eu não acredito que é arriscado ainda 45 pontos. Eu acho que 46 Não, é um número seguro. 46 garante, porque 45 se eu não me já engano, teve time- nunca ninguém... Não, uma vez. Cara, Já uma mas vez. é uma raridade, Uma né? vez já chegou. 45 Vai cair com 46? é muito Não, difícil. 45. Com 45. 45 já chegou, um ano já chegou. Mas foi a única vez. digo Então assim, 46 é mais seguro, é garantido, então... Lembrando que, não na Série B, mas na Série A, o Fluminense escapou, mas o Curitiba foi rebaixado com 46 pontos na Série A. Na Série A. Mas É raro, é muito raro. É raro. Raríssimo. A gente vai para o nosso último intervalo, nós voltamos já com o programa Ponto de Vista, Especial Esporte. Vamos falar sobre Série C, com o CSA na final com o Fortaleza. A gente volta já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do mundo consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista, Especial Esporte. Agora, aqui eu, Roberto Lopes e Cacá Vilaverde, vamos falar agora da finalíssima da Série C, Fortaleza e CSA amanhã. O CS ainda vale Primeiro jogo. gol fora de casa. O CSA parte pro ataque? Wendel, Kaká, eu acho que o primeiro objetivo hoje do CSA é colocar em campo o Jorge Felipe amanhã. Se ele conseguir colocar o Jorge Felipe amanhã, que, na minha opinião, é o melhor zagueiro hoje da Série C desse campeonato, já dá um grande passo para segurar o Fortaleza lá. O Fortaleza está com o time completo, não tem desfalque nenhum, todos os jogadores estão à disposição para jogar. E, na minha opinião, se o Jorge Felipe não jogar, é um problema muito sério para o time do CSA. O empate é um bom resultado lá. Cacá Vilaverde. Se a gente relembrar a caminhada do CSA nessa segunda fase da Série D, da Série C, onde existe esse jogo, essa fase mata-mata, o CSA sempre conseguiu ganhar fora de casa. Ganhou da Tombense, lá em Tombos, e ganhou do São Bento, em Sorocaba. Acabou até perdendo para o São Bento aqui no jogo de volta, né? Tivemos a disputa de pênaltis, que foi um teste para cardíaco para o Azulino, né? Uma grande atuação do goleiro Mota. Mas eu acho que o CSA... Agora, a gente está naquela fase do campeonato, porque agora tudo que vier é lucro, né? O objetivo já foi alcançado, que era o acesso para a Série B. Eu vou discordar do Kaká, posso? Você acha que o título é importante? Importantíssimo. Eu não digo que Olha, é importantíssimo principalmente para o CSA. O CSA, pela sua história de vice o campeonatos? CSA já foi vice quantas vezes em campeonatos nacionais? 3 vezes. Né? Pois é. E um internacional. E o internacional. Então, assim, é importante para o CSA. Não, Roberto. Esse título a nível nacional. Eu não digo que como não é para Alagoas também. Mas eu não digo que não seja importante. Não estou tirando, logicamente, um troféu para você botar na estante do clube. Não tem preço. O que eu digo é que agora está se jogando com menos peso nas costas. Porque, se o CSA não consegue o acesso para a Série B, tem que jogar mais um ano na Série C. Quer dizer, o objetivo principal, que era o acesso, foi conquistado. Então, o que se joga agora, logicamente a conquista do título é importante, mas que joga-se agora mais leve, mais sem tanta pressão, entendeu? Logicamente que
se ele for vice, vai ter tiração de sarro, isso é natural, normal. Lógico que não estou menosprezando o valor de um troféu, de um título de campeão, né, de você poder botar uma estrela na camisa, não estou desmerecendo isso. Mas eu acredito que o time joga agora um pouco mais leve. O objetivo principal realmente é o acesso. Agora, o título ele é importante sim, é importante para o Estado, é importante para o CSA, é importante para a história do time. O que acontece? O Fortaleza hoje não é o mesmo Fortaleza da primeira fase. O Fortaleza que o CSA vai disputar hoje, vai jogar amanhã, é um time completamente diferente. Não em termos de nomes, mas em termos de tática e em termos de motivação. O Fortaleza cresceu muito na competição. Para barrar esse Fortaleza, o CSA conta com uma das armas que foi no gol, inclusive parou nos pênaltis. Mota, que aumentou a lista de pênaltis defendidos e levou o CSA. Mota é um dos grandes nomes? Com certeza, né? Já demonstrou isso desde o ano passado, né? Quando levou o Volta Redonda a ser campeão em cima do CSA, mais um vice-campeonato nacional do CSA. Vem se firmando como um dos ídolos do CSA nessa campanha. Acho que é um grande goleiro. E quer dizer, quando você já chega numa disputa como essa, onde uma igualdade de placares leva para a disputa de pênaltis, você já tem uma certa garantia. Tranquilidade, né? Você tem, meu goleiro tem um histórico de defender pênalti, de garantir para a gente defesas que possam levar a gente ao título. Então, quando você chega numa fase como essa, em que você tem a possibilidade de uma disputa de pênaltis, quando você olha para trás e vê o Mota, fica mais tranquilo. A gente pode relembrar o que aconteceu na Copa do Brasil, onde o regulamento é mais ou menos parecido, só que no gol do Cruzeiro você tinha o Fábio e no gol do Flamengo você tinha o Muralha. A diferença também da Copa do Brasil é que não tinha o gol fora de casa na final. Na Série C conta. Ainda continua valendo isso. Azulino. Mas assim, se o CSA perde lá de 1-0 e ganha aqui de 1-0, vai para os pênaltis. Então, quando você tem o Mota no gol e tem essa possibilidade de uma disputa de pênalti numa igualdade de placares, você tem já tem uma certa, né? O Mota está no gol. Vamos fazer o nosso que ele garante. A diretoria do CSA está tão confiante que chegou a aumentar um pouco mais o valor, depois recuou. Eu acho essa questão de majorar ingresso. Houve um chiamento da torcida. Na verdade, a torcida chiou com razão. Exatamente. Eu também discordo dessa história de majorar ingresso. Você colocar ingressos mais caros porque o jogo é mais importante. Todos os jogos são importantes. O jogo que o CSA disputou na primeira fase é tão importante quanto esse, porque se ele não tivesse ganho aquele jogo, ele não estaria hoje Roberto, aqui. Ia ter uma punição. Você imagina, eu venho acompanhando meu time, fazendo um sacrifício para todo jogo que eu posso comprar meu ingresso e estar lá apoiando. Aí chega na final, que eu quero ver, a diretoria vai e me pune aumentando o ingresso. Quer dizer, todo o sacrifício que eu fiz durante o ano todo, comprando meu ingresso naquele valor, para apoiar meu time, até com esse dinheiro ajudar financeiramente o clube, chega no final, eu vou ser punido com isso? É porque o regulamento dos campeonatos brasileiros, de uma forma geral, ele permite isso. Infelizmente ele permite isso, porque quando você parte por regulamento, ele diz o seguinte: preço mínimo é X e o preço máximo é X. Então o clube ele pode variar de jogo para jogo, eu acho que fase por fase. Acho que no começo do ano o clube devia definir uma tabela. Esse aqui é o jogo de janeiro a dezembro. A título de informação. Para quem comprar, aí poderia até falar assim, se você quer comprar um carnê com todos os jogos do clube, aí você vai ter um desconto. Aí tudo certo. A título de informação, o Fortaleza colocou o ingresso a R$50. Quero agradecer Roberto Lopes pela entrevista, o Kaká. Obrigado. O programa Ponto de Vista falou que de eliminatórias da Série B e da Série C. A gente agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Obrigado.